Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quarta-feira, 19 horas e 2 minutos, com o programa Acendendo Você. Mais um tema que nós separamos aqui para falar um pouco com vocês. Hoje o tema é bastante interessante e necessário, né? Nós temos falado muito de energia, porque a energia se tornou o alimento da nossa transformação, o alimento do nosso crescimento, né? Energia, vibração, sincronicidade, sintonia. E aí hoje nós separamos aqui para falar um pouquinho mais de energia e da energia positiva, aquela que realmente nos constrói. Antes de iniciar, lembrar o pessoal que está chegando, que se inscreva no canal, acione lá o sininho das notificações, dê o seu gostei, porque colabora bastante para a gente divulgar, né, os nossos conteúdos e vocês poderem participar, né, desse trabalho, que é um trabalho de todos nós. Não é o nosso e não é de cada um, mas é de todos nós, né, o desenvolvimento da consciência, desenvolvimento do seu autoconhecimento é o rumo que se estabelece num ontem recente, relativamente recente, num hoje e no amanhã, da transformação do ser humano aqui nesse planeta e nas consciências que estão aqui agora. Chegou a vez, né, da consciência, chegou a vez do crescimento de quem nós somos de verdade, não mais do que nós temos, né, materialmente falando, ou intelectualmente construindo, mas de um ser de verdade, né, dentro da sua consciência. Então, para isso, nós desenvolvemos esse trabalho de colaboração aqui com todos. Tema de hoje, energia positiva. O que transfere isso a você? Né? Primeiro, é interessante se falar, enquanto energia, da questão do ser positivo, né? do desenvolver os mecanismos de sintonizar com o mundo do positivo, que é o mundo do crescimento, que é o mundo da expansão de si. Quando se fala aqui, energia positiva é uma energia positiva de atitude, de procura, de busca. Inicialmente, muitas pessoas podem pensar que, bom, ele fala de energia positiva, mas tantas dificuldades, né, tantos desafios, algumas decepções, as dificuldades da vida. Entretanto, a energia positiva nada mais é que um padrão de pensamento, né, e de criação própria de cada um de nós. E uma importante procura dessa energia positiva. Obviamente que ela acontece se nós estamos ligados a ela, né? Se nós estamos na procura desse padrão vibracional, que envolve não só a própria energia como, né, uma vibração, uma frequência, mas também as nossas atitudes psíquicas, né, as nossas expectativas referentes à vida, aos nossos relacionamentos, ao que nós fazemos, aos locais que nós frequentamos, né? É importante saber que quem quer estar no positivo precisa cuidar daquilo que traz para si. Não dá para pensar no positivo se a pessoa frequenta locais onde prevalece o negativo, onde prevalece o escuro, sob o ponto de vista de energia. E sabemos lá, e um dia podemos gravar alguma coisa falando um pouco sobre isso, o que são locais positivos e locais escuros ou negativos, né? O que são? Onde estão eles? Mas hoje o tema principal ele é mais amplo, né? Então nós vamos falar, né, do positivo mesmo, da energia positiva, mas quem sabe lá em breve a gente possa falar, né? Então tá.
o que que é o tal local, o que que é escuridão, né? O que que é o negativo. E claro, aqui nós vamos falar de padrão vibracional, né? De compatibilidade de frequência, de onda, né? Onde você constrói, você expande, né? Não tem nenhum aspecto moral nisso, nenhuma classificação moral em cima do que a gente fala aqui. É realmente energia, vibração, frequência, né? Nessa construção pessoal de cada um. Energia positiva, o que transfere isso às pessoas? Onde nós buscamos e quem é, de fato, aquele que está no caminho do positivo? Primeiro, as pessoas que estão no estado do positivo, nessa conexão, elas sorriem. Ah, Walter, mas isso é muito simples. Mas ser positivo não é nada complicado, não é nada complexo. E os neurônios espelho que existem em nós acompanham esse processo. O que é o neurônio espelho? Nós temos, né, capacidades cognitivas mentais, psíquicas, e dentro do campo psíquico ou emocional, que copiam processos emocionais e psíquicos. Portanto, as pessoas de energia positiva sorriem, né? Guardam um sorriso no rosto, independentemente da situação, né? Do momento ou da onde estão. A exemplo de você entra no elevador do seu prédio onde você mora, encontra alguém, não importa quem ele é ou qual o nível de importância, como vizinho ou como um visitante, né? Cumprimentar com um sorriso, o efeito espelho ajuda, porque ou você recebe de volta, né, a resposta, ou você marcou naquela pessoa um sentimento positivo dado por um sorriso. Porque, por outro lado, também nos colocamos, né, num espectro negativo, né, quando nós cerramos o rosto, ficamos sérios, né, taciturnos, mesmo que isso não tenha uma intenção direta, nem de ferir, nem de agredir ninguém, entretanto, né, o cartão de visita da alma é nosso rosto, é aquilo que a gente expressa. Então, pessoas, sob o ponto de vista do positivo, é as pessoas que sorriem. Claro, aqui nós estamos falando, né, de algo sincero consigo e com o mundo, né? Ninguém está aqui falando de síndrome de Poliana. Quem não sabe o que é síndrome de Poliana, é aquele estado em que a pessoa vê poesia em lata de lixo, vê tudo maravilhoso, independentemente de ser de verdade. Mas é a nossa atitude primordial, é a essência do que nós somos dentro dessa atitude. Isso é importante. Teremos momentos? Temos momentos? Temos. Né? Tem momentos que nós não estamos dispostos. Mas quando oferecer algo, ou procurar algo, procure num sorriso. Ele é contagiante e revelador no sentido do melhor, né? No sentido do positivo. Ele cria conexões, né, de aspectos positivos. Isso é importante. Outra questão importante é que as pessoas positivas, elas estão onde elas querem estar, em cada momento da sua vida. Elas fazem as suas próprias escolhas. Elas se desvinculam de uma atitude, né, de estar escravas de situações ou de obrigações que elas não escolheram. Isso também tem, né, um caminho dentro do aspecto da energia positiva. Você estar nos lugares que você escolheu estar. Ah, mas eu não escolhi trabalhar exatamente no que eu faço isso por obrigações e tudo mais. Entra o que tradicionalmente a gente fala. Você pode fazer uma coisa que você realmente não gosta de fazer na vida. Mas se você chegar no seu local de trabalho,
sorrir, em primeiro lugar, e dispor de uma energia positiva, proativa, naquilo que você faz. Você pode fazer a coisa menos que você menos goste do mundo, você vai passar a gostar. E não vai ser porque você mudou sua ideia em relação àquilo que você faz, mas é como você está fazendo. Então, encontrar o positivo não é exatamente fazer as escolhas que a nossa vontade, os nossos anseios, os nossos desejos nos conduzem. Às vezes a vida permite isso. Você permite que você faça exatamente o que você quer, seja na sua profissão, seja uma viagem, um relacionamento, seja o que for. Mas muitas vezes a vida nos coloca em situações, lugares, né, momentos que não mostra aquilo que realmente nós desejaríamos ter. Mas para que o ambiente se transforme e você se desenvolva, porque não deixa de ser um desafio, e uma razão existe para aquilo estar acontecendo, você estar vivendo, você vai passar a, a desejar estar ali. E a, de fato, gostar do que você está fazendo. Isso, digo a vocês, no campo do positivo e das energias, está provado empiricamente. Significa o quê? Provado na prática, por autoexperiência pessoal e por experiência de pessoas que eu acompanho ao longo da minha vida. Então, isso é certo, né? Como, né, o dia escurece e amanhã, né, o sol nasce, é a questão do estar positivo, num ambiente positivo e num ambiente transformador. E eu falo muito, estou falando com vocês aqui, principalmente do trabalho, porque o trabalho, para muitos de nós, ele é muito desafiador. Às vezes o ambiente, as pessoas que a gente lida, aquilo que a gente tem que se submeter, e por aí vai. O positivo está em cumprir a sua parte, em fazer o seu e da melhor forma possível. A ausência do amor no coração, e é o amor no sentido de fazer o seu melhor, né? Vamos construir a ideia de como lidar com o amor, de como construir uma inteligência emocional eficiente ao nosso favor, para a ascensão deste positivo. Porque sem a energia positiva, nós não vamos ascender. O ascendendo você, que a gente fala que toda quarta-feira, terá dificuldade de acontecer. Porque é pelo positivo, pelo polo positivo, que nós, de fato, nos expandimos, crescemos, criamos ambientes para tudo isso. Quantas vezes a expectativa é bem negativa referente a alguma coisa que vai acontecer. Mas temos momentos felizes de um autoencontro em que as coisas acabam saindo, o que a gente chama da melhor forma possível. Mesmo as crises, mesmo uma possibilidade de um conflito, ou de alguma coisa que poderia se agravar, e nós conseguimos, nós vencemos, né, pelo aspecto do positivo, por buscar elementos nesse sentido. Daí, então, né, se evidencia os caminhos do crescimento da nossa consciência. Nós conseguimos enxergar de fato onde está o nosso crescimento. Isso também é importante. Ao longo das nossas trajetórias, a gente fala muito de crescimento de consciência. E fica uma coisa para muitos, e até para nós, em determinado momento já ficou, algo subjetivo. Crescimento de consciência, crescimento de consciência. Mas o que será esse crescimento? Como ele se opera? Quais as ferramentas, entre tantas que a gente conhece, práticas, mudança de hábitos, rituais, né, iniciações. Mas os elementos primordiais da energia estão nesse tal desse positivo que eu falo para vocês hoje. Essa tal energia positiva. E o que transfere ela para você?
Outra questão interessantíssima é o cuidar de si, cuidar do seu corpo. Isso é muito importante. Muita gente não consegue viver no positivo porque se descuida disso. Se trata com vícios, né? Possuem vícios que prejudicam o seu corpo. Não se preocupam em se movimentar. E não estou dizendo aqui ser um atleta de triatlon ou ser um visitante contumaz e compulsivo de academias. Não que essas coisas não possam ser boas para certas pessoas, mas não é o necessário. O necessário é se movimentar no sentido de você criar endorfinas no seu corpo. Endorfinas que têm uma ligação moderada com a adrenalina, que é o produto, né, motivado pelo movimento físico. Pode ser uma caminhada bem feita, né? Não é um passeio até a padaria, mas uma caminhada mesmo, um certo tempo que estabelece para cada um. Ou então, fazer uma atividade física que movimente, porque no universo, né? No universo, na natureza humana, tudo que para morre, tudo que está parado morre. Então, o sedentarismo causa, sim, um coeficiente muito crítico em relação à nossa disposição ao positivo. E nós sermos positivos. Inclusive, o positivo relacionado ao estado psíquico da felicidade fica prejudicado. Que a endorfina, né, que ela é motivada na sua produção e na sua presença física e, consequentemente, psíquica no ser humano, depende, né, de uma motivação nossa, que é muito importante para esse, né, esse estado de ligação com a energia positiva. E o cuidar do corpo também, observar a alimentação, evitar os abusos, não a castração alimentar no sentido de, bom, se isso não é muito sadio, absolutamente não vou mais consumir. E transformar, né, a atitude da preservação do físico numa angústia ou em algo que te deixa num estado de neurotização. Isso não é também, né, algo que te liga ao positivo. Sabe-se com muita precisão que pessoas famosas, pessoas que são influenciadores de opinião, vão em academias, fazem atividade física, mas a gente nota que tudo isso está dentro de uma autoexigência que vai desde a estética até a neurotização de si, de um precisar totalmente falso, de uma necessidade exagerada, que a moderação, seja alimentar, seja das atividades também, levaria a resultados muito mais satisfatórios, prazerosos, a ligações, né, enzimáticas e hormonais com a felicidade, que é o que eu falo para vocês aqui em relação à energia positiva. Então, mais do que nunca, é importante a gente dizer aqui, e vocês aproveitarem essa reflexão, e saber que esses pontos né, do positivo, essas ligações, são elos importantes, são elos de crescimento, desenvolvimento, né? E que, aparentemente, não é tão simplista assim, mas é possível, porque nos pertence a cada um de nós. Nós temos isso para trabalhar. Não precisa comprar, não precisa encomendar, não precisa procurar em um mercado de escassez, que está em falta, não, está tudo dentro de cada um de nós. As pessoas que vibram no positivo também não permitem ser oprimidas. E olhem os problemas em um sentido amplo, onde o problema
é muito mais a solução do que um problema em si. E não se permitem, né, trabalhar no campo ou se manter sob opressão, né, sobre um mando, né, que não pode ser confundido aqui com alguns estados de conexão e necessidade, né? Nós estamos falando aqui de escolhas, manutenção de estados que oprimem a pessoa por uma escolha, muitas vezes por um descuido, é disso que a gente fala. E as pessoas que têm, né, a conexão com o positivo se distanciam disso e não se permitem isso. Outra questão que é muito interessante e é a mais fácil de se entender e está no óbvio, mas o óbvio só é factível porque ele é transformador. É em volta do óbvio que existem os grandes mistérios e os grandes segredos que muitas vezes não se enxerga. Se enxerga o óbvio, mas não o que está em volta. E o que eu falo aqui como uma questão óbvia, mas necessária se enxergar? As pessoas de polo de ascensão energética positiva se cercam de pessoas como eles. Então, construir a energia positiva é estar com pessoas positivas. Alguns seres humanos, e talvez até todos, sobre um aspecto, quando se descuidam, muitas vezes acolhem pessoas que estão na escuridão e no negativo, porque querem amparar. Alguns acreditam que vão criar um caminho de salvação, ou que tem uma obrigação em relação a isso. Claro, todos sabem, ou vão saber, ou estão sabendo, o que eles têm para a vida e para o mundo. Entretanto, nenhuma fruta sobrevive à sua própria existência sadia encostada em alguma que está estragada. A gente sabe disso. A biologia ensina isso e olha na sua fruteira, pega uma maçã estragada e encosta nas demais. As que estão boas vão caminhar para o mesmo caminho. E a energia entre o positivo e o negativo indica a mesma situação. Então, construir o positivo é estar nesses ambientes. E aí volta lá no início, que eu falei para vocês, os ambientes que nós escolhemos para frequentar. Que aí não depende só das pessoas estarem num positivo energético, mas muitos grupos que são por si cercados pela energia positiva, muitas vezes se distraem e vão escolher um ambiente energeticamente negativo, né? Um lugar inadequado, sob o ponto de vista da sua energia, e saem intoxicados, né? Sabemos muito bem que as relações tóxicas, elas destroem o seu caminho positivo. E aí a gente precisa escolher de verdade. Porque pessoas que não têm uma proatividade positiva, no sentido de somar, elas devem realmente ser colocadas no ambiente que elas desejam estar. Isso a gente vê dentro das famílias, dentro dos grupos de amigos, o tempo todo. Muitas vezes a gente vai organizar uma festinha de família, né, onde as pessoas precisam dividir, se não é o preço da festa, são o que vai ser feito, e de repente alguém lá, totalmente avesso, totalmente negativo, puxando, sabotando, criando impasses, empecilhos. Ah, mas a pessoa é da família. Está na hora de a gente saber quem de fato tem que ficar no nosso mundo, mesmo que tenha o conceito moral da família. Até por isso eu iniciei também dizendo para vocês que que nós falamos hoje aqui não está dentro do campo da moral, está do campo da existência. E uma existência digna e construtiva tem que muitas vezes fazer escolhas.
e separar joio de trigo, tirar a maçã estragada. Se não tirar, não permitir que ela estrague as demais. Porque podem até falar, bom, mas a pessoa da família, como é que a gente vai tirar? Não tem como tirar. Não dá voz. Porque as famílias têm um defeito conceitual histórico, sob o ponto de vista da falta de inteligência emocional. Uma boa parte compactua com as patologias e com as neuras de alguns membros dessa família. Compactua. O que significa isso? Dá força. A pessoa está lá deteriorando, né, o ambiente, intoxicando o ambiente com as suas idiosincrasias, e tem gente que está alimentando isso, está dando força para isso, está dando corda, permitindo a discussão, permitindo, né, a emulação daquela energia escura, aquela energia ruim. Então é importante observar isso. Círculo de amizades, a mesma coisa. Amigo tóxico, se afasta, não compensa. Ah, mas existe uma história toda, é uma pessoa muito amiga, então mostre para ele ou para ela. Porque se não conseguir desintoxicar, tem o lugar dos tóxicos. E ninguém acende espiritualmente dentro de aspectos de autoderrota, porque estar tóxico, estar contaminado e contaminando é uma autoderrota. Uma autossabotagem. E no mundo que nós vivemos da 3D densa, escura, até hoje, existe um campo gigantesco para isso se multiplicar. E muitos de nós que ainda não experimentaram o despertar, ou prestaram atenção que possam até estar no processo do despertar, se mantêm nos olhos da carne, se não existe, se eu não vejo, não existe, e por aí vai. Estou aqui nos meus minutos finais, mas eu não vou deixar de falar ainda um item bastante interessante sob o ponto de vista do crescimento energético positivo. As pessoas que estão nessa ascensão doam-se aos outros sem perder a sua independência. Significa o quê? Né? Você constrói o seu eu, não sendo egoísta. Você constrói o seu eu com independência, mas você tem ambiente, você tem momentos em que você pode se doar aos outros, com pequenos ou grandes gestos, com pequenas ou grandes atitudes. Naquilo que a gente falou, faça a sua parte, contribua com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe, sem com isso perder a sua independência, perder o seu modo de ser. E mais do que nunca, saber dizer não quando o não é necessário. Porque ainda não entramos naquele mundo, né, em que dizer muito mais sim do que não. Nós vamos entrar um dia, nós poderemos dizer muito mais sim do que não. Mas essa energia densa da persona, do ego, né, dessas movimentações, do usar o outro em benefício próprio, como se fosse um vampiro, é um fato ainda verificável. Mas nós podemos, numa atitude de independência, que para alguns que olham de fora podem achar até às vezes que é egoísmo, e não é, atitude de independência, de ser você, por você, mas tendo um tempinho de se doar, isso é muito importante. Assim como existencialmente, né? Estou falando existencialmente, faz feio aquele que só vive para si mesmo. Não tem tempo para ninguém, né? E para nada. Só preserva seus relacionamentos para suprir as suas necessidades emocionais. Então, visita pessoas porque tem um vínculo emocional e moral com aquela pessoa que ela precisa alimentar. E aqui a gente sabe muito bem, né, do que eu estou falando, né? Você não tem capacidade de se doar além disso. E isso nem é, na verdade, uma doação. É um suprir de si emocional, né, que carrega dentro da sua própria história.
Mas vamos terminar, como começamos a falar do positivo, vamos terminar com o positivo, energia positiva, encontrar esse caminho, né? E o que, né, isso transfere a você? Transfere a sua ascensão, né? O ascendendo você acontece, resulta na felicidade, né? Na presença da endorfina, que é um, né, um hormônio interessante aí para despertar, né, processos de movimentação emocional positiva em todos nós. Encerrando aqui com vocês, eu quero deixar minha gratidão a quem esteve aqui ao vivo, quem ainda vai nos assistir, gratidão a Cris Landim, né, que coordena a produção, né, desse programa aqui às quartas-feiras, a Cris de Pascoal, que é coordenadora do CROM, deixando aqui, então, meu abraço, minha gratidão a todos, e semana que vem voltamos aí no tema para voltar às reflexões da semana aí, para a gente compor esse crescimento bonito, brilhante e necessário de todos nós. Boa noite a todos e até lá.